Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje um dia especial. Hoje a gente começa com uma série de MaieCast. E hoje nada mais do que ninguém, a pessoa mais amada do mundo, a pessoa que é minha parceira, minha sócia, minha vida. Seja muito bem-vindo, Aline Tanaka. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui a convite do Marcelo com esse novo projeto, o MaieCast, e nada como o casal, né, estrear aqui o primeiro episódio. Começar falando sobre Salmo 127:1. Lá diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se o casal não estiver junto, a casa não é edificada. Então, para isso, eu conheci a Aline há 22 anos atrás e a gente se conheceu durante a profissão, durante a formação, né? Eu estava na formação da minha profissão, técnica em prótese dentária. Nós nos conhecemos na formação lá no Senac, aqui em Sorocaba. E ela veio a trabalhar comigo na clínica que eu tinha um laboratório em sociedade com essa clínica. E por coincidência ela foi lá pedir estágio. E tudo começou naquele momento. Toda essa parceria, são 21 anos de parceria, 21 anos de casamento. E a partir daquele momento, nosso sonho começou a ser construído, a nossa vida profissional foi construída e desde o início do nosso casamento foi muito parceria mesmo, né? Logo no início eu ainda estava estudando, ela já estava formada e a gente começou com um laboratório no fundo da casa da mãe dela, da minha sogra. E era muito legal, porque quando chovia a gente não podia trabalhar, porque molhava todo o laboratório. Mas enfim, isso foi uma forja, a gente ficou lá nos 5 primeiros anos de casamento. Pena que a gente não tem foto para mostrar para vocês dessa época, a gente não tirava foto quase nem nada. E a gente era tão precário que a gente recebia os fornecedores, a gente tem fornecedores que são amigos até hoje, né? Que acreditaram na gente e a gente não tinha nem cadeira para receber eles, né? Onde eles sentaram. Eles sentavam na mureta que tinha lá para conversar com a gente, vender e tudo mais. Os equipamentos, né? Que eles emprestaram para a gente começar. Então, exatamente. Foram pessoas que acreditaram na nossa vida e acreditaram na nossa profissão. Foram anjos que Deus colocou na nossa vida e foi daí que partiu muitas outras coisas. Graças a Deus é a forja. Eu acho que dá pra gente escrever um bom livro aí, desde o início até agora. Um bom livro mesmo, porque não foi nada fácil, não. Só a gente sabe o que a gente passou. Beirou assim, uma situação de quase passar fome. A gente não passou fome porque meus pais acabaram ajudando a gente com alimento e tal, mas foi bem precário mesmo. Não foi uma forja, mas assim, graças a Deus por tudo isso. Tudo que a gente passou, eu acho que foi válido, passaria de novo, não mudaria nada não, porque isso tudo nos formou e nos transformou no que nós somos hoje. E logo no início eu tive um vislumbre e queria sair para buscar alguma técnica que melhorasse a nossa condição, o nosso repertório de verdade, né? E a gente conversou e a Aline tocou o laboratório durante um ano. Esse um ano eu saí para estudar e acompanhar uma equipe de professores em São Paulo. Eu fazia parte dessa equipe de professores, mesmo sem saber, sem entender muito de prótese sobre implante. Mas enfim, eles me acolheram, me ajudaram muito. E a gente fazia as aulas lá no Ipiranga, em São Paulo, e na Moca. E durante esse tempo eu aprendi muito com os professores, aprendi muito da técnica. E depois de uns 2 anos, isso me despertou uma curiosidade em desenvolver uma técnica um pouco diferente, que era uma técnica que dava agilidade ao trabalho de prótese depois da cirurgia de implantes. E aí, mais uma vez, eu contei com o esforço da Aline de tocar o laboratório enquanto eu estudava e fazia a preparação para a publicação dessa técnica. Então exigia um laboratório, exigia um conhecimento, uma busca de professores para assinar essa
técnica, né, para poder validar essa técnica. Então, grandes empresas me ajudaram. Sou muito grato a Sim Implantes por conta disso, porque foi eles que acreditaram nessa técnica, e hoje, 20 anos depois, é uma técnica que está em alta, e graças a Deus, a primeira publicação científica dessa técnica foi nossa. Até porque na época, assim, até pouco tempo atrás, né? Não faz muito tempo não que muita gente não acreditava na técnica. Muita gente falava que não funcionava, que não dava certo, mas a gente trabalha com a mesma técnica desde sempre. Desde sempre, a gente nunca mudou, nunca, a gente sempre acreditou. E como o Marcelo disse, tá no auge, tem muita gente dando curso, vendendo máquina de solda e tudo mais. Fazem 15 anos que a gente trabalha com essa técnica, né? 15 anos só com essa técnica. Então, tudo que a gente construiu a partir desse momento de acreditar, um parceiro acreditando no outro, foi que trouxe pra gente muito resultado financeiro. E a partir dessa técnica nos trouxe outras empresas e outras condições para a gente morar bem, para hoje a gente ter uma condição de vida muito melhor do que a gente tinha antes. Viajar bastante, né? Viajar bastante, uma coisa que quem conhece a gente sabe que a gente adora viajar. Já viajamos bastante, mas temos muito que viajar ainda, a gente gosta muito de não só trabalhar, mas desfrutar também. E a partir disso, o nosso casamento foi cada vez melhorando mais nessa busca de estar junto, nessa busca de estar sempre discutindo o próximo passo, sempre planejando juntos o que seria feito a partir daquele projeto e como a gente executaria outras técnicas. Eu trabalhei como consultor técnico de algumas marcas e a partir disso era muitos congressos, aulas, palestras, e graças a Deus hoje essa técnica está bem consolidada. Hoje muita gente tira ganhos sobre essa técnica. A gente também já formou muitos alunos nessa técnica. Então, graças a Deus, ela foi um grande auge na nossa vida. E depois de tanto tempo, eu com 50 anos, decidi que a minha vida precisava mudar um pouco, que eu já estava bem exausto da prótese dentária. E aí, mais uma vez, eu pedi apoio para minha esposa e falei, eu preciso mudar de vida. E depois ela me conta que fazia tanto tempo que ela tinha orado para minha vida mudar. 18 anos. Então, você vê que a mulher, ela é realmente a base de sustentação de um lar, né? A mulher edifica o lar. E a partir disso, acho que há 3 anos atrás, eu dei uma guinada na minha vida, saí do ramo de prótese dentária e a gente foi empreender. Nesse tempo, a gente montou uma clínica odontológica e algumas outras técnicas a partir da técnica de carga imediata. E eu resolvi que não estava mais sustentando essa vida. Não era propósito, né? Não tinha um propósito, não tinha algo alicerçado ali. E Deus falou comigo um dia. E a partir daquele momento, tudo mudou na minha vida. Acredito que na nossa vida, muita coisa mudou. E hoje a gente tem um propósito definido. Hoje a gente fala de Deus para os empresários. Hoje a gente tem técnicas de prosperidade a partir da Bíblia, da Palavra de Deus. Então tudo que a gente fala é sustentado pela Palavra de Deus. 20 anos depois, tudo mudou e eu acho que hoje a nossa vida tem um pouco mais de significado, um significado baseado em Deus, baseado na Palavra de Deus. Tudo que a gente tem ensinado para as pessoas faz sentido para a nossa vida. Exatamente. Foram coisas que a gente utilizou em 3 anos, a gente tem desenvolvido para a nossa vida. E tem feito muito sentido, principalmente no casamento, na família, né? E é o que eu sempre falo, não é que não existem problemas, situações difíceis, mas quando você tem esse encontro com Deus, quando você vive baseado na palavra de Deus, que Ele é o centro da sua vida, é o que eu sempre falo, você passa pelos problemas de uma maneira diferente, é difícil até de explicar.
Em outros tempos, situações que a gente passa hoje, né, os problemas que todo mundo tem, a gente nem ia conseguir dormir à noite, né? A gente sempre comenta isso entre nós, nossa, né, em outros tempos a gente não ia estar nem dormindo à noite. E só Deus sabe o que é, como é a nossa vida, né, de conseguir deitar e dormir tranquilo, o sono dos anjos mesmo, mesmo tendo coisas para resolver. Porque Deus é a nossa base, né? Então, assim, essa paz, essa calmaria, só Deus explica. Não é nada que o dinheiro pague, o dinheiro não paga isso. Isso o dinheiro não paga. Eu acho que só quem vive, pessoas que vivem assim, que entende o que a gente está falando. Mas agora vocês só falam de Deus, agora vocês só falam disso. Sim, sim, porque Ele é o centro, né? Não tem como ser diferente. Agora a gente vai falar sempre, tem oportunidade, a gente vai falar, porque aqui, o que a gente vive aqui tem que ser confortável, tem que ser bom, porém é passageiro, né? É o que a gente acredita, né? Então, assim, a gente hoje vive pensando no porvir, né? No que a gente tem para nós, né? Para a eternidade da nossa vida, né? Isso aqui é tudo emprestado, né? Tudo que a gente vive aqui, as coisas que a gente tem é tudo emprestado. Isso aqui não é nada, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer, que é o que Deus espera de nós, é a gente falar dele para as pessoas, mostrar como é possível ter um casamento abençoado. Tem muitas pessoas passando por problemas aí, né, matrimoniais e tudo mais. Eu acho que o que a gente conversou, a gente tem a obrigação de falar para as pessoas como que é possível ter um casamento abençoado, mesmo com problema, com dificuldade. Deus sendo a base, tudo dá certo. Vai ter momentos difíceis, mas se Deus for o centro, é muito mais fácil, né? Passar pelas situações, pelos problemas. Então, assim, falando um pouquinho só da minha vida, né? Que eu sempre fui cristã, graças a Deus. Meus pais são muito abençoados, assim, que desde que eu sou criança, né? Eu cresci no lar cristão. Então, isso fez muita diferença para minha vida, né? Na minha vida e até como esposa. Eu não desisti do casamento por ter a sabedoria da esposa, né? Baseada ali na palavra de Deus e tudo mais. Exemplos da minha mãe dentro de casa. Eu cresci assim, diferente das amigas, vamos dizer assim, com relação à balada, ir pra balada, né? Esse mundo aí fora. Eu nunca fui de balada nem nada. Eu vivia muito dentro da igreja, fazendo as coisas. Eu sempre gostei disso, né? Mas eu falo isso para as pessoas que não têm oportunidade, né? Até para quem tem filho. Eu falo, olha, leve seu filho para uma igreja. Não estou aqui para falar de placa de igreja nem nada, cada um na sua fé, mas Deus tem que ser o centro. E quem tem filho, levar essas crianças a conhecer esse Deus, porque faz muita diferença na vida. Eu não sei como estaria o nosso casamento hoje se eu não tivesse vivido os princípios de Deus desde sempre. Eu não teria a sabedoria que eu tive, né, para conseguir manter nosso casamento. Então, a gente tem a obrigação de falar para vocês dessa importância de falar de Deus sempre, falar que é possível sim ser feliz, independente da situação, ter um casamento abençoado. E disso até surgiu, vou até já falar sobre o nosso projeto aí, né? Que o Marcelo, na verdade, como mentor, né, acabou me colocando nesse meio, não de mentoria, mas a gente está começando aí um projeto para as mulheres. Até no dia 25 de julho a gente vai ter aí um encontro de mulheres, só para mulheres. A gente vai falar, a gente que eu falo, seremos, né, a Priscila, a Vanessa e eu. Nós falaremos com as mulheres, teremos uma tarde para conversar, uma tarde para escutar, ouvir as mulheres. A gente tem muito o que passar, ninguém aqui tem a vida perfeita, mas eu acho que o que deu certo pra gente, a gente tem que passar pra frente. Então, a gente vai estar aqui para apoiar as mulheres e vai ser nosso primeiro encontro aí com as mulheres dia 25 de julho. E a gente está preparando com bastante carinho, Deus está abençoando, está dando discernimento pra gente, né? Então, assim, esse é o intuito nosso, né? Sempre a gente vai falar de Deus aqui. Quem não gostar, pode passar. Mas quem gostar, é bem-vindo. E o que é muito engraçado, né, meu? É que 3 anos atrás a nossa vida estava muito boa. A gente estava bem, morando bem, carros bons, viajando, indo para bons restaurantes e de repente a gente sai do
do comodismo, né? Tendo um pouco de resultado que a gente achava excelente o nosso resultado, e aí a gente começa a frequentar outros ambientes, e aí a gente começa a perceber que a frequência é muito mais alta e que não tem nada a ver com riqueza, e sim com prosperidade. Hoje a gente passa por algumas tribulações, hoje a gente tem problemas, a gente enfrenta problemas, só que hoje eu falo por mim, eu durmo melhor, eu estou mais calmo, tenho menos probabilidade de ter aqueles rompantes de nervosismo, aquela época que eu também dei aquela travada, tive um burnout. Então hoje, mesmo tendo tamanhas tribulações, a gente consegue passar muito bem. Eu falo por mim, a Aline pode falar por ela, mas eu acredito que mesmo diante de tanta dificuldade, a gente passa melhor e tem melhores resultados hoje do que tinha 3 anos atrás. Ah, com certeza. Não tem nem comparação. A partir do momento que o Marcelo teve esse momento de encontro com Deus, porque foi isso que aconteceu mesmo, né? Eu lembro bem do dia que aconteceu. Foi um dia até que a gente brigou, né? Foi engraçado. Brigou é um fato, né? E aí depois dali tudo mudou. Tudo mudou. Hoje a gente tem a nossa religião, né, tal. A gente ama estar na igreja, lá no meio dos nossos. É um prazer estar na igreja para nós. Servir na igreja. Servir na igreja. Domingo a gente vai o dia inteiro na igreja, que é de manhã e à tarde. E durante os cultos, né, a palavra pregada e tudo mais, o ambiente ali, a frequência são impagáveis. Não trocaria esse ambiente por nenhum outro. Por nenhum outro mesmo, assim. E eu estava sentindo falta disso porque, como eu disse, eu cresci no lar cristão, sempre indo na igreja, né? E teve um momento que eu não ia tanto, né? Pendia mais pro lado do Marcelo, que não estava indo, acabava não indo muito, tal. A gente ia às vezes, né, tal. Parava, né, aquela coisa. Agora não, agora a gente E aquela coisa, e o que a gente aprendeu também, né? A ordem das coisas na vida, né? Na nossa vida, primeiro a gente coloca Deus, né? Princípio e ordem. Princípio e ordem. Nós, no caso é Deus, eu, o Marcelo, que é meu esposo, aí as demais pessoas, né? Os pais, tudo mais. Esse é o princípio e ordem para dar certo. Mesmo porque a gente não consegue amar pessoas se a gente não se amar, né? Exatamente. Começa por esse princípio. Se você não tiver seu amor próprio ali, é impossível, na verdade. E se não tiver a conexão com Deus, o nosso corpo domina a nossa alma. Com certeza, é fato. Então muita gente às vezes tem muita gente passando, né, por um problema aí conjugal, e a gente está aqui para apoiar, né, no que a gente puder, porque como para nós dá certo, deu certo, está dando certo, o mínimo que a gente pode fazer é apoiar essas pessoas que precisam, né, que estão aí com o casamento acabando, né? Abalado. Sem princípios. Assim, a gente quer dizer para vocês que é possível recuperar o casamento e tudo mais. Deus é Deus do impossível, né? Então como que não vai ser possível, né? Só se você não quiser. O que é ligado aqui na Terra é ligado também no céu. Então precisa ter essa ligação para consertar as coisas que estão indo mal aqui na Terra. Eu até falo assim, né, a questão da esposa sábia e tudo mais, nessa base que eu tive, né? Tem detalhes na vida que as pessoas não prestam atenção, né? Até vou comentar aqui só uma coisa, né? Eu comento às vezes com algumas amigas casadas e tudo mais, né? Eu falo, gente, uma coisa importante que tem que existir no casamento é você jamais dormir brigado e em cama separada. A gente, nesses anos todos que a gente está junto, não teve um único dia que a gente dormiu em cama separada dentro de casa, assim. Nunca aconteceu. Isso eu falo que nunca aconteceu. Já aconteceu em viagens, onde tinha 2 camas de solteiro, mas a gente junta as 2 camas e dorme junto. Isso aí, para o casamento, tem detalhes que as pessoas não levam a sério e que faz diferença. Nós não temos filhos, mas tem gente que tem filho e acaba que deixa de dormir, né? Junto, para dormir com o filho e tudo mais, isso, né, que a gente aprendeu não dá muito certo, porque casamento é para sempre. Os filhos vão crescer, eles vão sair de casa, e o seu casamento, como que vai estar? Então, assim, a ordem é o seu esposo, depois seus filhos. Essa é a ordem para dar certo. Os filhos precisam ser bênção na vida do casal. Os filhos têm que ser bênção. E outra, um casamento abençoado, um casamento que é bom, é o que os filhos vão aprender. Os filhos estão vendo isso, né? Então,
A É o modelagem. exemplo. É a É a modelagem. modelagem, É, por exemplo. é o que eu tive em casa que eu falei, né? A modelagem do casamento dos meus pais. Para mim fez Exatamente. toda a diferença. O trato que minha mãe tem com meu pai, para mim serviu de exemplo, né? Já aconteceu assim lá, quando eu namorava com o Marcelo, eu não vou lembrar o episódio que aconteceu, que eu tratei ele de uma maneira que minha mãe viu, depois, longe das pessoas, ela me chamou para chamar minha atenção, falou, olha, você falou assim, assim com o Marcelo, você já viu eu falar assim com seu pai? Eu falei assim, não, eu falei, então você está errado. Daí eu parei e pensei, falei, realmente, então assim, esses exemplos faz muita diferença, então... Para quem tem filho aí, a responsabilidade é muito grande para o futuro deles, né? Que tipo de relacionamento que eles vão ter? O que eles veem dentro de casa? Eles veem vocês brigando, né? Como que é a união de vocês? Então, acho que casamento tem que ser bênção. Tem que ser bênção. E a partir desse relacionamento nosso, a gente foi cada vez mais aprimorando e levando isso para a nossa parte empresarial, e a gente começou a empreender em outros ramos. Hoje a gente está com 5 empresas, algumas ainda bebês, mas algumas já bem instaladas. E tudo mudou a partir desse momento em que a conexão com Deus funciona melhor. Não, com certeza. Essa entrega nossa para servir, eu acho que servir é a grande chave para a mudança. Essa conexão de servir a Deus, não só com trabalho, não só com a minha vida, mas também devolver aquilo que é financeiramente dele e que a gente faz uso aqui na Terra por um momento. E isso começou a trazer para a gente mais retorno. Conseguimos abrir empresas, conseguimos ter sociedade com pessoas maravilhosas e não precisa sermos donos, a gente só precisa ser gestor das coisas que estão na nossa mão. E com isso a gente tem mudado muito o conceito de empreendedorismo. E isso que a gente está passando através das mentorias através de princípios milenares, que é o que vem dando certo há milênios, né? Tá na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus sustentada há mais de 2000 anos. Então não tem como fazer diferente. A prosperidade de verdade vem de Deus. E é isso que a gente quer passar para as pessoas. Esse é o intuito de cada vez mais trazer as pessoas para mais próximo da sua conexão espiritual com Deus. E isso faz toda a diferença. Hoje a gente tem um trabalho que a gente faz que são os embaixadores do reino. Somos embaixadores do reino e ali a gente faz podcasts, ali tem vídeos, tem aulas, a gente faz encontros para estudo da palavra. Então tudo isso é gratuito, tudo isso tem verdade de Deus em cima disso, base naquilo que a gente tem orado, na base com aquilo que a gente tem pedido a Deus para as nossas vidas, né? A gente não inventa nada, a gente só tem os princípios bíblicos ali, né? Tá tudo na Bíblia, então não tem nem que inventar nada, né? Tá bem fácil, e tá acessível a todo mundo, né? Então, como fazer para despertar a sua identidade, como fazer para ter a cura do teu passado e trazer um futuro com mais prosperidade e não só viver nessa ansiedade de programar todo o futuro e sem ter base, né? Então a gente precisa ter primeiro base. Primeiro a gente precisa ter governo da nossa vida. E esse governo da nossa vida só vem através de princípios milenares que são baseados na palavra de Deus. Com certeza, não tem como ser diferente. Na força do braço a gente não consegue nada. Né? Hoje tem pessoas que vêm até mim, né, perguntar sobre o que vocês fazem, né? O que vocês fazem? Que vocês postam umas coisas, se as pessoas não entendem, né, o que a gente faz. Eu falo, se quiser entrar na nossa frequência, a gente está aqui disponível, né? Então quem quer saber como que a gente trabalha e tudo mais, pode chamar a gente que a gente está aqui para apoiar vocês, no que vocês precisarem, né? Então hoje a gente já tem treinamentos já com bastante gente que passou por eles, a mente de governo, a montanha, princípios da palavra, e hoje a gente tem princípios de vida que vão mudar a maneira como você encara tanto a parte empresarial
quanto a parte de casamento, de família, porque a gente sabe que não tem vidas separadas, né? A gente não consegue viver uma vida empresarial e uma vida de família. Essas coisas são muito ligadas, a gente não consegue desligar uma para ligar a outra. Não. Não faz sentido a gente conseguir, a gente tentar, né, viver separadamente essas coisas. A gente precisa viver de princípios para que isso faça sentido em todas as áreas da nossa vida. E com isso, as pessoas estão tendo melhores resultados em menos tempo e estando feliz dentro da família. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Essa felicidade que transborda é inexplicável e todo mundo pode ter acesso a ela, né? Não tem segredo. Só que nós temos que fazer a nossa parte, né? Para dar certo. Deus dá a direção ali, mas a gente tem que agir, né? Não adianta a gente absorver ali o que vai ser ensinado e tudo mais e não praticar. Então, às vezes, tem gente que vem nessa tal e não muda nada e fala, não dá certo. Não é que não dá certo, é que você não fez por onde, né? Se você não agir, não vai acontecer. É a diferença de empolgação, né? A pessoa fica muito empolgada com aquilo, viu que faz sentido, mas a empolgação dura 2, 3 dias, né? Aí depois fica murmurando, né? Ó céus, ó vida, mas você não fez a sua parte. Então tem que agir, né? Ah, eu quero emagrecer, não sei o quê. Comendo além da conta, não tem como emagrecer. Não quero ter dor no corpo, né? Mas não treina, não faz nada, não vai acontecer. Então, né? Nas mínimas coisas tem que fazer acontecer, que senão também não tem como mudar, não. Deus não multiplica caos, né? Deus não multiplica caos. E aí, se você não tem responsabilidade com centavos, como é que Deus vai te dar milhões, né? Se você não é bom com minutos, como é que Deus vai te dar décadas de vida, né? Então, não adianta cobrar se você não fizer por onde. Se você precisa de uma cura na área financeira, você precisa cuidar daquilo que você tem, mesmo que sendo pouco. E aí projetar para que aquilo cresça. O que as pessoas fazem normalmente é tentar administrar o caos, e aí não consegue. Então, toda a parte financeira, quanto à parte empresarial, ela precisa começar bem pequena, para que aquilo consiga pivotar e acontecer de ficar muito grande. Porque Deus não multiplica o caos. E se você tiver em caos qualquer área da tua vida, ela vai estagnar. Não tem jeito. A gente precisa cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão para que Ele entenda que nós somos capazes de cuidar daquilo. Com certeza. É o princípio mordomia. É um dos princípios que a gente ensina através da palavra de Deus. Sim. Ele está falando aqui, eu estou pensando aqui, tem tanto assunto interessante para a gente gravar para vocês e falar sobre tanta coisa. Pessoas que a gente quer chamar para falar também, né? A gente vamos fazer convites, né, para trazer pessoas aqui para falar com vocês, vários assuntos. Tem pessoas aí com bastante bagagem para falar com vocês de tudo quanto é área. Eu acho que vai ser bem legal esse início aí de podcast. A gente demorou de gravar, já é uma coisa que era para ter sido gravada já faz tempo. Mas devido à correria e tudo mais, a gente teve que parar. Não, hoje sai essa gravação. Né? Tem que acontecer. Até está acontecendo um barulho aqui fora, mas a gente está gravando assim mesmo, porque senão fica para depois. Tudo é desculpa. Tudo é desculpa. E é legal ver também o nosso cenário, porque isso aqui, né, a evolução. Primeiro o podcast, gravar bem essa data, porque daqui a um tempo a gente vai olhar e falar, nossa, olha como a gente começou. Igual o laboratório. Legal. Né? O laboratório no fundo de quintal mesmo, literalmente, né? E porque é hoje. E o podcast aí vai dar muito certo. Já deu muito certo, porque a sua evolução agora, porque a gente quer impactar as pessoas, a gente quer impactar vidas. A gente está aqui para isso. Não está aqui para se exibir, não está aqui para... Até porque eu podia estar em casa, trabalhando. Tem tanta coisa para fazer, né? Podia estar em casa trabalhando. Eu tenho coisas do laboratório para resolver, coisas burocráticas para resolver. Mas não, a gente para o nosso tempo para estar aqui porque a gente tem a obrigação de passar isso para vocês, passar isso para frente. Não dá para ficar só com a gente, não. Uma vez eu escutei em um culto
que nós somos caneta na mão de Deus para escrever lindas histórias. Então, a gente está exatamente ocupando esse lugar de caneta na vida de pessoas. E aí eu quero convidar você, se você tiver interesse, se partiu aí do teu coração o interesse de estar com a gente, de andar com a gente, por favor, entre em contato. A gente tem o WhatsApp, a gente tem o YouTube, qualquer lugar que você mandar mensagem, no Instagram, a gente vai trazer você para perto para você entender um pouco mais sobre a nossa história, sobre os nossos treinamentos, sobre qual é o diferencial desse método que é diferente e que fez sentido para o crescimento da nossa vida, e a gente quer passar isso para vocês. Existem coisas que vão ampliar a tua capacidade mental, tem coisas que vão ampliar aquele teu conhecimento, teu repertório, e isso vai te trazer muita, mas muita prosperidade. Com certeza. E acho que as pessoas geralmente assistem os vídeos e não curte, não compartilha, não comenta nada. Dá uma força pra gente aí nesse início. Passa esse vídeo pra frente para pessoas que vocês conhecem, que estão precisando, que tá com dificuldade no casamento, tá com problema aí. Eu acho que não custa nada, né? Você compartilhar o que é bom, né? O que é bom tem que ser compartilhado. E vocês comentando, compartilhando e curtindo faz ele crescer e faz ele chegar até pessoas que precisam. Tem muita gente necessitada. Muita gente necessitada. E graças a Deus tem bastante pessoas que estão chegando até nós, né? Com problemas e questões aí que estão tendo norte. E isso é gratificante demais. Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Nada é para nós, assim. É tudo para a honra e glória do Senhor. Então a gente está aqui para fazer isso. Esse é o nosso papel. Então não custa nada vocês compartilharem, curtirem, para engajar, para o negócio acontecer. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tem gente que assiste e não se inscreve no canal. Faz favor, gente. É de graça. É isso aí. A gente está aqui para dividir um pouco com vocês da glória de Deus nas nossas vidas e que isso faça sentido para a tua vida. Vem caminhar com a gente. Vem aprender um pouco mais sobre princípios. Vem aprender um pouco mais sobre autoestima, autogoverno. Vem aqui. Vamos aprender sobre prosperidade. Se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente aborde, né, que seja da nossa capacidade, vocês podem comentar também, pedir para falar algum assunto, ou ficou alguma dúvida ou curiosidade mesmo sobre a nossa vida, né? Pode deixar o comentário também que a gente responde, grava outro vídeo se for o caso. A gente está aqui para servir. Lembra que a gente está fazendo... A gente tem aqui canal no YouTube, somos embaixadores do reino, a gente tem Instagram, comunidade no Instagram, e tem também o contato direto com a gente. Entra, participa, comenta, compartilha, ativa o sininho aí, dá um apoio pra gente aí. E se você estiver precisando de ajuda, né? Eu falei de casamento, mas qualquer situação aí que estiver precisando de ajuda na sua vida, às vezes está passando por algum problema, alguma dificuldade, está sozinho, está desmotivado, não tem ajuda de ninguém, apoio de ninguém, chama a gente também, que a gente está aqui para apoiar. Isso aí. Qualquer pessoa que precisar. Bom, muito obrigado, que Deus abençoe imensamente a tua vida, graça e paz, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e precisando, estamos aqui por vocês. Deus abençoe muito.